Existe uma conversa que quase ninguém tem coragem de encarar, e talvez seja justamente a mais importante para qualquer homem que já se envolveu em um relacionamento. Nós crescemos ouvindo que o amor supera tudo, que é preciso perdoar sempre, dar segundas, terceiras, quartas chances. E essa ideia romântica, aparentemente bonita, se transforma numa armadilha silenciosa. Deixa eu te falar a verdade que quase ninguém te conta. Perdoar sem mudança não é virtude, é autoabandono. Quando você normaliza comportamentos que minam sua dignidade, não está demonstrando força ou maturidade. Está apenas se destruindo por dentro, pouco a pouco. Quantos homens você conhece que carregam anos de desrespeito dentro de casa, mas continuam repetindo para si mesmos? É normal. Toda relação é difícil. Melhor aguentar do que ficar sozinho. Essa narrativa é perigosa, porque existem erros que são comuns, humanos, até aceitáveis. Mas existem atitudes que ultrapassam qualquer limite. Atitudes que não podem ser perdoadas. E quando você as perdoa, o que acontece é simples. Você ensina que esse comportamento é permitido. Você treina a pessoa a acreditar que pode errar sem consequência. E cada vez que isso acontece, sua autoestima se desfaz mais um pouco, sua clareza desaparece e sua vida se transforma numa rotina de suportar o insuportável. É aqui que entra o tema deste vídeo. Hoje nós não vamos falar sobre pequenos erros, tropeços, falhas de comunicação. Nós vamos falar sobre os atos imperdoáveis. Aquelas atitudes que não representam apenas um erro momentâneo, mas um padrão de desrespeito. Aquelas que, se aceitas, corroem a sua identidade, sua paz mental e seu futuro. E que fique claro desde o início. Este conteúdo não é sobre ódio. Não é sobre promover guerra entre homens e mulheres. É sobre limites. Porque onde não existem limites claros, o que sobra é abuso, manipulação e destruição emocional. Então, se você está assistindo agora, prepare-se. Você vai ouvir verdades duras, que talvez já tenha vivido, talvez esteja vivendo neste exato momento. E o mais importante, você vai reconhecer o que está te destruindo por dentro e onde isso precisa terminar. Antes de seguir, deixe eu pedir uma coisa. Se esse assunto faz sentido para você, se você acredita que mais homens precisam abrir os olhos para essas verdades, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem mais precisa ouvir. No próximo capítulo, vamos começar pela primeira atitude imperdoável, a mentira sistemática. E você vai entender por que aceitar pequenas mentiras é o primeiro passo para perder completamente a sua realidade. A mentira é um dos venenos mais silenciosos dentro de um relacionamento. Não é o tipo de erro que explode de imediato, mas que corrói lentamente, até que você percebe tarde demais que vive em uma realidade inventada. O mais perigoso da mentira sistemática é justamente a forma como ela começa. Quase sempre, ela surge em pequenas distorções. Um valor alterado em uma compra, um horário diferente ao chegar em casa, uma mensagem escondida sob o pretexto de evitar problemas. A princípio, você acha insignificante. Pensa, para que criar uma discussão por algo tão pequeno? E é assim que a porta é aberta para algo muito maior. Cada mentira não confrontada envia um recado claro. Sua confiança não tem valor. É como se você mesmo autorizasse o outro a continuar testando seus limites. Quando isso acontece, a mentira cresce. O que antes era um simples arredondamento de valores passa a ser uma fatura inteira escondida. O que era um estava com uma amiga se transforma em noites inteiras fora de casa, justificadas por histórias diferentes a cada vez que você questiona. Aos poucos, o relacionamento deixa de ser uma construção baseada em transparência e se torna um jogo de versões, em que você nunca sabe se está lidando com a verdade ou com uma ficção cuidadosamente montada. Um exemplo que ilustra bem isso é de um homem que descobriu, anos depois, que sua parceira havia acumulado dívidas enormes em seu nome. No início, ela dizia que gastava valores pequenos e ele, para evitar brigas, aceitava a explicação. O problema é que aquela tolerância inicial abriu espaço para manipulações cada vez maiores. Quando percebeu, havia contas escondidas, um segundo celular usado para manter conversa secreta e uma vida paralela construída em cima da omissão. Nesse caso, a mentira não era apenas um detalhe do relacionamento. Era o sintoma de algo mais profundo, a decisão dela de que a realidade dele não importava.
E é exatamente isso que você precisa compreender. A mentira sistemática não é descuido, não é distração. É escolha. É estratégia de quem já entendeu que pode manipular sem consequências. E o preço disso é alto. A cada mentira aceita, um pedaço da sua autoridade se perde. Um fragmento da sua sanidade se dissolve. A base da confiança racha até não restar nada sólido para sustentar o vínculo. Por isso, a frase que você deve guardar é esta: quem se sente à vontade para te enganar já decidiu que sua realidade não importa. Quando você tolera esse padrão, está, na prática, ensinando que a verdade não tem lugar na relação. Perdoar esse comportamento não é amor, é autoabandono. Se este conteúdo falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso faz com que essa mensagem alcance mais homens que precisam ouvir esta verdade. No próximo capítulo, vamos falar sobre a humilhação pública disfarçada de brincadeira e como ela destrói o respeito diante de todos. A humilhação pública é um dos golpes mais cruéis dentro de um relacionamento, justamente porque costuma vir disfarçada de humor. É aquele comentário em tom de piada, a história constrangedora contada em frente a amigos, a correção sarcástica feita em público. À primeira vista, parece apenas brincadeira, mas por trás do riso existe um recado claro: falta de respeito. Quando a pessoa que deveria ser seu apoio transforma você em motivo de riso, algo essencial se rompe. Muitos homens caem nessa armadilha porque, no começo, acreditam que é apenas descontração. Aceitam as piadas sobre sua aparência, sua forma de se vestir ou até sobre sua capacidade profissional. Acham que reclamar disso pode parecer exagero, que é melhor não se importar. Mas a verdade é simples. Quando a mulher que está ao seu lado sente liberdade para te diminuir em frente a outros, o respeito já foi embora. E sem respeito, não existe base sólida para qualquer relação. O mecanismo é sempre o mesmo. Primeiro, surgem as pequenas piadas em situações sociais. Depois, essas piadas se transformam em histórias repetidas em jantares, festas e encontros de família. De repente, suas falhas viram o principal conteúdo das conversas, sempre contadas de forma a arrancar risadas, nunca para proteger a sua imagem. E quando você decide reagir, a resposta é previsível. Você não tem senso de humor. Está levando tudo a sério demais. Essa é a armadilha. Porque a humilhação é mascarada como brincadeira e a vítima é ainda culpabilizada por não aceitar a piada. Um homem que viveu essa experiência contou que sua parceira não perdia uma oportunidade de expô-lo. Em casa, criticava suas escolhas de carreira, zombava dos seus hobbies, apontava falhas em tudo que ele fazia. Em público, fazia questão de reforçar a imagem dele como alguém incapaz, rindo das histórias em que ele se saia mal. Com o tempo, ele começou a acreditar que realmente não tinha valor. Foi preciso anos de terapia para reconstruir sua autoconfiança depois que saiu da relação. Esse é o poder da humilhação repetida. Ela destrói não só a imagem de quem sofre, mas a forma como essa pessoa se enxerga. Por isso, guarde bem esta ideia. Piadas só são piadas quando todos riem. Se você é o único que sai ferido, não é humor, é desprezo. E desprezo é o maior sinal de que um relacionamento já terminou, mesmo que ainda exista convivência. Onde há desprezo, não há amor. Onde há ridicularização constante, não existe parceria. Não se engane. Quem transforma você em alvo para se destacar em público já deixou claro que não valoriza em particular. Perdoar isso não traz leveza. Perdoar isso é aceitar viver como personagem cômico da própria vida. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais homens que precisam entender o preço da humilhação pública. No próximo capítulo, vamos falar sobre a chantagem emocional e como ela transforma o amor em uma arma de controle. A chantagem emocional é uma das formas mais sofisticadas de manipulação em um relacionamento, porque não se apresenta de maneira agressiva nem explícita. Ao contrário, ela vem mascarada de fragilidade, de emoção intensa, de um pedido de amor. Mas por trás das lágrimas e das frases carregadas de drama, o que existe é um mecanismo calculado de controle. É a engenharia da culpa. Você já ouviu frases como: se você me amasse, faria isso por mim? Ou um homem de verdade não agiria dessa forma?
Talvez já tenha passado por situações em que a discussão terminou em choro, em gritos ou até em ameaças veladas. São frases que parecem pedido de compreensão, mas na verdade são armas direcionadas ao seu senso de responsabilidade e ao seu medo de decepcionar. O objetivo não é resolver um problema, mas empurrar você para um estado de submissão emocional. O padrão é sempre o mesmo. Primeiro, ela descobre quais são os seus pontos fracos. Pode ser o medo de perder alguém, a necessidade de ser reconhecido como bom parceiro ou o receio de parecer insensível. Depois, esses pontos são usados como alavanca para te dobrar. Cada vez que você cede, reforça a estratégia. Você passa a acreditar que é responsável pela felicidade dela, que se não fizer o que ela pede, está falhando como homem, como companheiro, como pessoa. E assim, sem perceber, você se torna refém de um sistema em que o amor é trocado por obediência. O perigo da chantagem emocional é que ela cria um laço tóxico chamado trauma de culpa. Você não age mais por escolha ou por vontade, mas por medo das consequências emocionais de dizer não. Quem manipula sabe disso e usa cada lágrima, cada frase carregada de drama, como ferramenta para manter o controle. E quanto mais você se envolve, mais difícil fica perceber a manipulação. Você começa a confundir amor com obrigação, carinho com cobrança, cuidado com pressão psicológica. É por isso que a frase que você precisa guardar é clara: quem te controla pelos seus sentimentos não te ama, ama o controle. Amar não é transformar o outro em refém da própria carência. Amar não é manipular através da dor. Amar não é cobrar obediência em troca de afeto. Quando o relacionamento se apoia nessa dinâmica, não há espaço para liberdade, apenas para cativeiro emocional. Se você já se sentiu culpado por não corresponder a exigências absurdas, saiba que esse não é o peso do amor, é o peso da manipulação. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem alcança outros homens que ainda estão presos na armadilha da chantagem emocional. No próximo capítulo, vamos falar sobre a violação de limites, quando a privacidade deixa de ser respeito e se transforma em posse. Um dos maiores erros que muitos homens cometem é confundir cuidado com vigilância. Existe uma linha muito clara entre se importar e controlar, e quando ela é cruzada, o relacionamento deixa de ser saudável e passa a ser sufocante. A violação de limites é sempre apresentada como prova de amor, mas na prática não é carinho, é posse. O padrão se repete em vários relacionamentos tóxicos. Ela começa vasculhando seu celular enquanto você toma banho ou enquanto dorme. Depois, passa a exigir senhas de redes sociais e acesso às suas conversas. Mais tarde, surge a presença inesperada no seu trabalho, como se fosse uma surpresa romântica, mas no fundo apenas checagem. Em pouco tempo, a rotina vira um interrogatório. Onde você estava? Com quem? Por que demorou? Quem ligou? Quem mandou mensagem? A cada resposta, não existe confiança, apenas mais desconfiança. Esse comportamento é perigoso porque é mascarado de paixão. É que eu me importo demais. É que eu te amo tanto que não consigo ficar tranquila. É que eu preciso saber de tudo porque você é minha vida. A verdade é que isso não é amor, é vigilância constante. É transformar o relacionamento em um campo de inspeção, onde você perde qualquer direito à autonomia. E quando você aceita esse padrão, o que acontece é grave. Você passa a acreditar que não tem mais direito a uma vida própria, que toda a sua individualidade precisa ser compartilhada, explicada e justificada. Só que privacidade não é sinônimo de segredo. Privacidade é o espaço mínimo de identidade que qualquer pessoa precisa para ser quem é. Sem isso, você deixa de existir como indivíduo e passa a viver como propriedade do outro. Aos poucos, a relação deixa de ser parceria e se transforma em prisão. E quando você finalmente percebe, já está condicionado a pedir permissão para coisas que antes eram naturais. Amizades antigas vão ficando para trás, hobbies desaparecem, até os momentos de silêncio são questionados. O espaço que antes era seu se reduz até não sobrar nada. É por isso que você precisa fixar essa frase de impacto. Sem autonomia, não existe nós, só propriedade. Amor verdadeiro não exige vigilância constante. Amor não transforma o outro em prisioneiro. Amor respeita limites, valoriza a individualidade, compreende que confiança não pode ser fiscalizada, tem que ser construída.
Se você já se pegou vivendo sob esse tipo de controle, entenda que não é prova de amor, é sinal de posse. E perdoar isso não significa salvar a relação. Significa apenas reforçar o papel de refém. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a mais homens que precisam enxergar a diferença entre cuidado e prisão. No próximo capítulo, vamos falar sobre a agressão e a intimidação, e porque tolerar o primeiro sinal de violência física é sempre o começo de algo muito mais destrutivo. A agressão é o ponto de ruptura de qualquer relacionamento. E aqui não existe espaço para relativizações. Não importa se foi um empurrão, um objeto arremessado, um soco na parede ou um prato quebrado na sua frente. Esses atos não são explosões de raiva passageiras, são demonstrações de poder. São forma de dizer, eu posso usar a força para te controlar. E a partir do momento em que isso acontece, cada instante da relação se torna um campo de medo. Muitos homens se enganam acreditando que violência é só quando existe um soco direto. Mas a intimidação física é parte do mesmo pacote. Quando alguém quebra algo na sua frente, empurra você durante uma discussão ou descarrega raiva destruindo objetos, a mensagem é clara. Da próxima vez pode ser você. É um aviso, uma preparação, uma forma de condicionar você a escalar e ceder para evitar que aquilo se repita. O mais grave é que a violência nunca estaciona. Ela sempre escala. O gesto agressivo de hoje vira o tapa de amanhã. O tapa de amanhã vira a agressão direta na semana seguinte. Cada vez que você aceita, ensina ao agressor que essa estratégia funciona, que você não vai embora, que vai perdoar, que a sua segurança vale menos do que a raiva dele. Essa repetição fortalece o ciclo e torna o abuso cada vez mais pesado e destrutivo. Existe um detalhe que muitos esquecem. Quem realmente perde o controle não escolhe o alvo. Pense bem. Esse mesmo comportamento não acontece no trabalho diante do chefe, não acontece na rua diante de policiais, não acontece em situações sociais onde existem consequências sérias. A raiva é seletiva. E se é seletiva, significa que existe controle. O agressor apenas escolhe usar contra você porque acredita que você não vai sair, não vai denunciar, não vai impor limites. Por isso, grave esta frase de impacto. Quem perde o controle escolhe onde e com quem perder. Se alguém descarrega violência em você e não em outras pessoas, é porque a violência não é acidente, é escolha. E escolhas revelam caráter. Não existe justificativa aceitável. Não é o estresse, não é o álcool, não é a infância difícil. Milhões de pessoas enfrentam os mesmos problemas e não se tornam violentas. Aceitar o primeiro sinal de agressão é se condenar a uma escalada que não terá volta. Se você já passou por isso, entenda, não se trata de um erro momentâneo. Trata-se de um aviso do que está por vir. A única reação saudável é não tolerar, não negociar, não perdoar. Violência é linha final. Se esse conteúdo abriu os seus olhos, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a mais homens que precisam compreender que violência não é amor, é domínio. No próximo capítulo, vamos falar sobre o abuso e o controle financeiro e por que o bolso muitas vezes se torna a primeira prisão invisível dentro de uma relação. O dinheiro dentro de um relacionamento não é apenas um recurso para pagar contas. Ele representa liberdade, segurança e, acima de tudo, opções. Quando alguém controla ou abusa das suas finanças, não está apenas mexendo no seu bolso, está prendendo o seu futuro. E esse tipo de abuso, por ser silencioso e muitas vezes invisível para os de fora, pode ser ainda mais destrutivo do que agressões visíveis. O padrão geralmente começa de forma sutil. Gastos sem explicação, pequenas compras escondidas, falta de transparência nas despesas. Você descobre faturas inesperadas, percebe que o saldo está sempre menor do que deveria estar ou que existe um descompasso entre o que entra e o que sai. Com o tempo, essa falta de clareza evolui para algo muito mais grave: dívidas feitas no seu nome, empréstimos escondidos, cartões de crédito que você nunca autorizou, mas pelos quais é responsabilizado. Em outros casos, o abuso financeiro vem mascarado de parceria. Ela decide que você deve abandonar uma oportunidade de carreira porque a família precisa de você em casa. Critica quando você trabalha demais, sabota projetos, desencoraja ideias. E quando você percebe, sua independência profissional foi minada.
Você não é mais livre para crescer, porque o crescimento significaria liberdade, e liberdade é justamente que quem abusa não quer que você tenha. A manipulação é reforçada pela culpa. Se você questiona, ouve frases como "não confia em mim", "casal divide tudo ou é só dinheiro", "você é muito egoísta". Mas a verdade é que dividir exige consentimento, clareza e reciprocidade. Quando só um lado controla, quando só um lado gasta e o outro arca, não existe divisão. Existe exploração. Um homem que viveu esse padrão relatou que passou anos pagando dívidas feitas pela parceira sem que ela desse explicações. Cada vez que ele cobrava, ela reagia com ataques emocionais, invertendo a culpa, dizendo que ele estava sendo controlador. Ao fim, percebeu que não era apenas o dinheiro que estava sendo sugado, mas a energia, os sonhos e as perspectivas de futuro. Ele já não tomava decisões por escolha, mas por necessidade de manter a casa funcionando. É por isso que você precisa fixar essa verdade. Sem opções, você não decide, você obedece. E quando alguém mexe no seu bolso sem respeito, não está apenas gastando recursos, está controlando o rumo da sua vida. Se você já passou por isso, entenda, o abuso financeiro é uma forma de aprisionamento. Não perdoe esse padrão, porque ele não desaparece. Ele cresce até que a sua autonomia seja totalmente anulada. Se este conteúdo trouxe clareza, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a mais homens que precisam entender que dinheiro é mais do que moeda, é liberdade. No próximo capítulo, vamos falar sobre o isolamento dos apoios e como cortar suas conexões externas é a estratégia mais eficiente para te manter preso sem saída. O isolamento é uma das táticas mais poderosas e destrutivas em um relacionamento abusivo. Diferente da mentira ou da agressão, ele não acontece de forma abrupta. É construído pouco a pouco, de maneira quase imperceptível, até que você percebe que não tem mais ninguém por perto. A lógica é simples. Quando você perde seus apoios, perde também suas referências, seus espelhos, as vozes que poderiam te alertar sobre o que está acontecendo. E, sem esses reflexos externos, a narrativa dela passa a ser a única que existe. Tudo geralmente começa com pequenas críticas. Esse seu amigo é tóxico. Sua família não te faz bem. Esse hobby é perda de tempo. A cada frase, um pedaço da sua rede de apoio é desqualificado. No início, parece apenas opinião, um comentário inocente. Mas a repetição constante transforma isso em pressão. Você começa a evitar amigos para não gerar conflitos, deixa de visitar familiares porque ela não gosta, abandona atividades que te davam prazer porque sempre geram discussão. Quando percebe, sua vida foi reduzida a um único círculo, ela. Esse processo não é acidental, é estratégico. Ao afastar você de outras pessoas, ela elimina as comparações. Sem seus amigos para apontar o quanto você mudou, sem sua família para perceber que você está mais calado, sem seus hobbies para te lembrar de quem você era, a realidade dela se impõe como absoluta. Você passa a acreditar que está exagerando, que o problema é você, que tudo que sente não passa de paranoia. Afinal, não há mais ninguém para confirmar o contrário. Um homem que viveu esse padrão relatou que deixou de frequentar encontros com os amigos porque a parceira sempre criava brigas antes de cada saída. Depois, as visitas à família se tornaram cada vez mais raras, até praticamente desaparecerem. No fim, sua única fonte de contato humano era ela mesma, e foi nesse ponto que a manipulação atingiu o nível máximo. Sem apoio externo, ele já não confiava mais no próprio julgamento. Precisou anos para reconstruir as amizades e reaprender a tomar decisões sem medo. Essa é a armadilha do isolamento. Ele transforma você em refém psicológico. E aqui está a frase de impacto que você precisa guardar. Quando só resta a voz dela, a sua silencia. O isolamento destrói sua capacidade de confronto, de resistência e de identidade. Você deixa de ser quem é para se tornar apenas uma extensão da vontade dela. Se você se reconhece nesse padrão, saiba que o isolamento não é prova de amor ou de ciúme intenso. É controle disfarçado de cuidado. Perdoar isso é permitir que sua vida encolha até desaparecer. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, esse conteúdo alcança mais homens que precisam entender que ninguém deve cortar suas raízes de apoio. No próximo capítulo,
Vamos falar sobre a infidelidade e porque ela nunca é um acidente, mas sempre uma sequência de escolhas conscientes. A infidelidade é um dos pontos mais devastadores em qualquer relacionamento e ainda assim continua sendo cercada de desculpas, justificativas e histórias mal contadas. A frase mais comum que se ouve é: aconteceu, eu não planejei. Mas esse é um dos maiores mitos que um homem pode acreditar. Traição não é acidente. Não é um tropeço inesperado. É uma sequência de escolhas conscientes, uma atrás da outra, que sempre priorizam o prazer momentâneo dela acima da sua dignidade. Pense no processo. Antes de qualquer encontro físico, existe uma série de etapas: a decisão de iniciar uma conversa, a escolha de esconder mensagens, a criação de desculpas para justificar ausências, o cálculo para não ser descoberta. Cada um desses passos é uma escolha. Quando alguém se envolve em uma traição, não é arrastado por forças externas. É conduzido pelas próprias decisões. Os sinais quase sempre aparecem cedo. Telefones virados para baixo na mesa, senhas que antes eram compartilhadas agora guardadas como segredo, horários de trabalho que de repente ficam mais longos, mudanças na rotina de forma conveniente demais. Depois vêm as agendas paralelas, saídas com amigas que não podem ser apresentadas, justificativas prontas que soam repetitivas, explicações vagas que não fecham. A infidelidade cria uma vida dupla e exige que você, sem perceber, seja mantido do lado de fora dessa verdade. O problema não é apenas a traição em si, mas o que ela comunica sobre o caráter de quem a pratica. A cada mensagem escondida, a cada desculpa criada, a cada encontro secreto, a escolha está sendo feita. Humilhar você, quebrar sua confiança e arriscar tudo que foi construído juntos em troca de prazer temporário. Não se engane, esse tipo de comportamento não surge de repente. Ele revela quem a pessoa realmente é quando acredita que não haverá consequências. É por isso que você precisa gravar esta frase de impacto. Acredite no comportamento, não no discurso. Palavras podem ser manipuladas, lágrimas podem ser encenadas, desculpas podem soar convincentes. Mas o comportamento é sempre a verdade nua e crua. Quando alguém demonstra que é capaz de te trair uma vez, a probabilidade de repetir é enorme, porque o respeito já foi quebrado. Perdoar traição não é prova de amor, é ignorar a realidade. Ao aceitar esse padrão, você ensina que pode ser traído sem consequências, que sua dignidade pode ser trocada por conveniência. E, a partir desse ponto, o relacionamento deixa de ser um espaço de confiança e passa a ser uma negociação desigual em que você sempre sai perdendo. Se este conteúdo trouxe clareza, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a mais homens que ainda acreditam no mito de que traição só aconteceu. No próximo capítulo, vamos falar sobre como usar suas vulnerabilidades contra você é uma das armas mais cruéis dentro de um relacionamento. Poucas coisas são tão cruéis em um relacionamento quanto ver suas próprias vulnerabilidades transformadas em armas contra você. Quando você se abre, quando compartilha suas dores, seus medos e suas fraquezas, espera compreensão e apoio. Mas em um relacionamento tóxico, esses segredos se tornam munição. Aquela confidência sobre sua insegurança com o corpo volta em uma discussão como ofensa. O trauma da infância vira argumento para te desmoralizar. A tristeza que você compartilhou em busca de acolhimento é usada como prova de que você é fraco ou instável. Isso não é intimidade, é exploração emocional. O efeito disso é devastador. Porque cada vez que você se abre e é atacado, aprende que vulnerabilidade é perigo, que confiança é fraqueza. Aos poucos, deixa de se expressar, de se mostrar, de ser autêntico. Você se cala, acreditando que assim estará protegido. Mas o silêncio também é uma prisão, e é exatamente essa prisão que quem abusa deseja criar. Somado a isso, vem um dos ciclos mais viciantes e destrutivos de todos, o ciclo de abuso e lua de mel. Funciona assim: primeiro vem a fase de ataque. Gritos, humilhações, manipulações, agressões. Você é quebrado, diminuído, sufocado. E quando está prestes a desistir, chega a virada, flores, presentes, viagens, jantares românticos. De repente, aquele mesmo alguém que te destruiu se transforma na pessoa mais amorosa do mundo. Você respira aliviado, acredita que agora sim as coisas vão mudar. Mas essa melhora nunca é permanente. Logo o ciclo recomeça. Esse padrão cria algo chamado trauma bonding,
ou laço de trauma. O cérebro se acostuma a alternar entre dor extrema e alívio intenso, e essa oscilação vicia. O alívio após a dor parece amor verdadeiro, quando na verdade é apenas a ausência temporária da agressão. Você passa a viver esperando o próximo momento de carinho, ignorando que o preço dele é sempre uma nova onda de abuso. É por isso que você precisa guardar esta frase de impacto: migalhas de afeto não são amor, são isca. Quem te destrói e depois oferece pequenos gestos de carinho não está demonstrando amor. Está apenas mantendo você preso, alimentado com o mínimo suficiente para não ir embora. A verdade é dura, mas libertadora. Se você precisa se recuperar da relação, a relação é o problema. Amor saudável não exige períodos de cura. Amor verdadeiro não destrói para depois reconstruir. Ele constrói sempre. Se a cada fase de carinho você teme quando virá a próxima queda, você não está em um relacionamento, mas em uma armadilha. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem chega a mais homens que precisam entender que viver de migalhas não é amor, é sobrevivência.